Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor. 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 26. Olha que interessante. Como ele enfrentou este gigante? Ele tinha experiência na guerra? Não, não tinha. Ele tinha experiência no campo. Experiências fortes do campo? Sim, experiências fortes no campo. Mas não na guerra. Mas olha a fala de Davi. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Não parece um cara metido, um cara presunçoso? Como é que pode um rapaz que não é um homem de guerra fazer uma pergunta dessa para o exército de Israel, que estava um rei de batalha, né? Saul era um rei de batalhas também, a tropa dele toda ali, o exército ali, e ele, que o cara, mas parece que o cara está se achando, né? Mas olha a fala dele, continuando: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Davi estava acreditando mais no exército do que o próprio Saul. É engraçado pensar nisso. O Davi chega assim: mas quem é esse cara? Gente, esse cara é louco, ele está afrontando vocês. E o povo tudo tremendo. Davi acreditava mais no exército do que o próprio exército, acreditando em si mesmo, né? Vamos caminhar mais. Vamos lá para o verso 43. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. 47. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês. Olha a ousadia, ele falou mais do que Golias, né? Todos vocês em nossas mãos. Sabe o que ele estava dizendo? Porque o desafio era esse: um soldado de Israel contra um soldado filisteu. Quem ganhar, o outro exército está derrotado. Esse era o desafio. Não era para eles depois entrarem em guerra. Quem ganhar, o outro exército entregaria as espadas e se colocaria debaixo do jugo do outro exército. Irmãos, Davi, se você ir um pouquinho mais para frente, você vai ver que Davi, ele acreditava que a presença de Deus fez no passado e faria naquele momento toda a diferença na circunstância. Só na circunstância? Não, na vida dele, porque ele sabia: eu sou um adorador do Senhor. Eu sou um adorador do Senhor. Ele se preocupava, na época de Davi, já havia as leis. Tá certo? Se você olhar na cronologia, você vai ver que o Pentateuco já existia, né? Tá certo? Então, ele conhecia as leis de Deus. O que ele falou no próprio Salmos, que ele escreveu, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Qual é o valor? A palavra. Saber, ter o conhecimento da vontade de Deus, ter o conhecimento a respeito de Deus, porque no Pentateuco fala também várias coisas a respeito de quem é o Senhor. Tá certo, meus? Mas olha aqui, então olha o que acontece, olha que coisa, não é mágica,
é a manifestação do Deus vivo que eu e você precisamos acreditar mais. E o fato de não acreditar muitas vezes é a falta do conhecimento de Deus. Por não conhecer, eu não confio. Como confiar em alguém que não se conhece? É impossível, irmãos. O homem não tem essa atitude. Nós passamos a confiar à medida que vamos conhecendo. Se eu vou conhecendo gradativamente, eu vou confiando gradativamente, não é? Davi, ele escreveu coisas maravilhosas sobre Deus. Falei isso também no domingo, mas ele não fez poesias apenas agradando o Senhor. Ele fez poesias expressando um homem que conhecia a realidade de Deus, a grandeza do Senhor, a sua santidade, a sua majestade, a sua glória, o poder de Deus. Os Salmos falam sobre os grandes feitos de Deus, não é? Sim ou não, irmãos? Então, e aí, este entendimento de quem é o Senhor, é que deu segurança para ele lá no campo ter coragem de enfrentar um leão. É impossível, irmãos. Irmãos, humanamente falando, é impossível enfrentar. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um leão no real. Vai lá no zoológico para você ver o tamanho do bicho. Para o bicho partir para cima, eu já não precisa nem morder. Davi, a palavra de Deus não diz que ele fugiu do leão e foi acuado, e por ficar acuado, ele morre ou eu morro. Não, diz que ele relata, Davi, só da boca dele, Deus me deu vitória sobre as garras de leão e de urso. Irmãos, ele não perdeu, ou sei lá se perdeu, não sei, mas ele não perdeu o rebanho dele. Ele assumiu, ele manteve posição, ouça bem isso, ele manteve posição naquilo que Deus confiou nas suas mãos. Quando Deus confia alguma coisa para nós, não significa que você não terá problemas, porque Deus entregou na tua mão, então tudo vai bem porque Deus entregou na minha mão. Não, você terá investidas justamente para perder aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Mas Davi entendia que Deus era com ele, então ele não fugiu da situação, ele enfrentou, por entender que se Deus confiou isso para mim, ele também tem um escape disso, dessa situação, e ele teve o escape. Irmãos, aí vem uma situação diferente, totalmente diferente, inesperada. Ele só foi levar comida para os irmãos, a situação era inesperada. Mas ele viu aquela afronta, ele era apaixonado por Deus, aquele negócio devia estar deixando ele irado. Como um cara falando isso do meu Deus, do povo dele, vocês não vão fazer nada. Aí eu acho que todo mundo fala, não vamos não. Ele se lançou numa situação de uma forma imprudente, será que foi isso? Será que ele, por ser menino, ele não calculou os riscos? O texto deixa claro que não era isso. Porque ele fala para Golias, olha, você vem contra mim com todas as armas, mas eu vou contra você, né, em nome do Senhor dos Exércitos. Meu irmão, hoje eu só queria deixar isso para você. As experiências que acontecem na sua vida não escaparam dos olhos de Deus. As lutas que você passa não estão longe dos olhos de Deus. Deus sabe o que você passa. Na verdade, não é porque você é crente. Na verdade, não é porque você é cristão. Não existe uma vida nesta terra que Deus não saiba o levantar e o deitar desta pessoa. Qualquer um. Qualquer crença, em qualquer lugar, Deus conhece cada uma dessas pessoas. Você sabia disso? Porque o nosso Deus é onisciente.
nada está fora do conhecimento de Deus. Estão entendendo? Então, se você tem este conhecimento, você não precisa, ei Deus, você não está me vendo. Lógico que Ele está te vendo. Mas aí quando a gente faz isso, é porque se você está me vendo, por que você não faz nada? Estou fazendo. Se Deus está te vendo, você vai achar que a circunstância imobiliza Deus? O poder de Deus é capaz do nada criar todas as coisas. Não existe poder nesta terra ou no mundo espiritual que seja capaz, fora Deus, de do nada criar tudo. Só Deus é capaz disso. Existe a capacidade de alterar as coisas, mas do nada criar tudo, só Deus pôde fazer isso. Deus é o autor da vida. Deus tem o poder da vida e da morte nas suas mãos. Então, não existe circunstância, qualquer que seja minha, sua, não existe circunstância grande o suficiente para imobilizar Deus. Não existe. Não existe circunstância difícil o suficiente para atrasar Deus. Não existe. Deus não se atrasa, porque a concepção de atraso é de imperfeição e Deus é perfeito. Então Ele não se atrasa. Mas então, pastor, por quê? Então o senhor está dizendo que Ele não me ama, porque Ele está me permitindo que eu passe por esse sofrimento. Você só sofre porque você e eu somos imaturos. Imaturidade. Sabe o que significa isso? Imaturidade no sentido de você está sofrendo porque você está com medo. Se você está com medo é porque você não conhece o seu Deus. Se você está com medo porque você está com medo do sofrimento aumentar, de vir a escassez, de vir a morte. Irmãos, se a escassez vier, nós temos testemunho do profeta Elias. Não temos? Alô? Se você leu a Bíblia, que é o que te alimenta na sua fé, você vai lembrar que na época da grande escassez, Deus disse, vai para tal lugar. Mas ele questionou Deus? Não, ele sabia que o lugar era um lugar árido. O que Deus? Vai para lá porque eu vou te alimentar através dos corvos. Que é uma ave que não alimenta ninguém. É a ave conhecida como uma das aves que mais rouba as outras aves. E ele pega justamente a que rouba e vai alimentar ele. Não foi? Jesus. Ah, pastor, você está muito no Velho Testamento. Então vamos lá, no Novo. Jesus resistiu à tentação no deserto, não resistiu? Foi ou não foi? Mas ele comeu porque ele estava resistindo? Não. Ele não estava comendo, estava? Não estava. Passou pela tentação faz essa pedra virar pão, não foi? Levou ele lá, volta do pináculo, se atira, você vai flutuar, vai surfar nas nuvens aí. O que Jesus falou? Não, mas está escrito, Jesus. Está escrito. Teu pai mandou escrever isso. E os anjos darão ordem. Deus dará ordem aos seus anjos, para que você nem tropece numa pedra. Então, pode pular. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha aí, importância de estar firmado aonde? Firmado aonde? Palavra. A palavra é a espada do Espírito. Não é? Aí, ele passou por outra tentação. Olha, todos esses reinos aí que eu estou dando a visão para você ver, todos eles eu te dou, se prostrado você me adorar. Tentação, né? Um cara que está 40 dias sem comer, sem beber, todo empoeirado provavelmente, né? Pensar no conforto. Qual foi a resposta dele? Se afasta de mim, Satanás, porque está escrito, somente
a Deus prestarás culto. Não é isso? E o que diz? Satanás foi embora. Mas qual foi o resultado? Aí vieram os anjos e o serviram. Irmãos, Então, o que a gente pode tirar disso? O que a gente pode tirar daqui da história de Davi? Irmãos, a situação é essa. Nós vivemos num país e numa época que a vida é muito confortável. Tudo é muito fácil acesso a tudo. Você tem internet em qualquer lugar. Você tem comida em qualquer esquina. Qualquer quadra tem uma lanchonete nessa cidade. Mas nós estamos vivendo num contexto de muito conforto. Real, é muito conforto. E o conforto não nos deixa resistentes, às vezes, para algumas adversidades da vida. E quando elas aparecem, nós nos sentimos frágeis, nós ficamos, às vezes, apavorados com situações que Deus está permitindo. Por que Ele está permitindo isso? Para que você fique forte. Você precisa estar forte. Por quê? Por que Davi precisou enfrentar? Porque Davi ia ser rei. Ele ia ser rei. Está entendendo? Está entendendo isso? Por que Deus permite algumas coisas, permitiu coisas sérias na vida de Davi? Porque antes de Davi entender quem ele era, Deus já estava vendo um potencial enorme. Entendeu? Aquele garoto tinha um potencial enorme. Para quem? Para ninguém, só para Deus. Quando o pai dele pensou, era o mais velho que ia ser rei. Jamais aquele garotão lá cuidando de rebanho. O próprio profeta, homem de Deus, ele achava que era o primogênito. Mas Deus via nele um potencial enorme. Por que não os outros? Porque ele olha o coração, irmãos. De novo, ele olha o coração. O potencial do homem está no coração. Como assim, pastor? Um coração rendido ao Senhor. Essa pessoa pode se tornar um grande diferencial na sua geração. Porque quem faz a diferença é Deus. E se você se tornar um instrumento de Deus, é isso que ele está procurando. Ele procura o quê? Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é? E ele viu isso em Davi. E ele investiu em Davi. Por quê? Porque Davi, quanto mais ele investia, mais Davi adorava ele. E aquilo outro. Davi errava. Vocês conhecem a história. Mas Davi teve um momento que ele teve que enfrentar um negócio sério, sem experiência nenhuma de guerra, mas experiências passadas. Querido, eu estou querendo dizer para você que as circunstâncias, os gigantes aí, se você quiser usar, que até é quase um jargão já de púlpito, né? Os gigantes se levantam na tua vida para te aperfeiçoar. Com Deus é para te aperfeiçoar. Você tem que aprender a encarar as coisas, não é fugindo. Se fugir, vai se levantar outro gigante, porque você tem que vencer aquela etapa. São coisas que tem que mudar dentro de nós. Qual foi o despojo daquela batalha contra Golias? Ele perguntou: quem ganhar desse filisteu incircunciso, o que ganha? A filha de Saul. A filha de Saul quem que era? A princesa. Então quem casa com a princesa pode ter o trono. Está entendendo? Ele, vou sair do pasto e vou para o palácio. É para agora. Irmãos, ponto de virada. Lembra dessas mensagens que eu falei sobre os pontos de virada da nossa vida? Ponto de virada. Esse negócio está arrebentando com a tua vida, com a minha vida. Se você acreditar que algo vai consumir e destruir a sua vida, é porque você entendeu que Deus desistiu de você. E tudo que Ele fala de fidelidade com a sua vida, você não acreditou. Não é verdade? Deus diz que... O que Ele disse? Davi entendia isso. Ei, sabe por que eu estou indo contra você? Porque, olha, esta batalha não se vence com espada e nem com lança.
porque essa batalha não é minha, é de Deus. Esse cara, ele devia estar tendo uma visão espiritual, sei lá, mas alguma coisa estava acontecendo, sabe por quê? Porque como o cara vai com a convicção dessa, essa batalha não é minha, quem peitou a batalha foi Davi, não foi? Ele chegou para entregar comida, mas ele ficou cutucando, ele ficou procurando, aquele cara procurou, sarna para se coçar. Mas uma pessoa que afronta a Deus, eu faço parte do reino de Deus, como é que eu posso deixar alguém afrontar o meu Deus? Você não pode, você sabia disso? Quando você deixa alguém afrontar o seu Deus, você está negando Deus na sua vida, você não pode fazer isso, você vai passar a vergonha que tiver que passar, vai ser apedrejado se tiver que ser apedrejado, alguém vai botar você para correr, pois então corra, mas você não pode. Entendem isso, irmãos? Irmãos, nós estamos vendo notícias de pessoas que estão sendo mortas quase todo mês no Oriente Médio por confessar Jesus como o Senhor da vida deles. Eles não negam Jesus, vai morro. Os apóstolos, todos foram martirizados. Por que foram martirizados? Porque eles não negaram Jesus. Morreram. Mas o que diz a palavra de Deus? Há um lugar para 24 anciãos passarem a eternidade diante do trono de Deus. Esse lugar é reservado. Estão entendendo isso? O que significa passar a eternidade diante do trono de Deus não está revelado. Mas diz que é lugar cativo. Está reservado. São 24 lugares. Não está escrito isso? Os apóstolos são quantos? São 24, faltam mais? Pode deixar tua cabeça voar. Se você falar assim, ai, Senhor, eu quero um lugarzinho desse. Aí você tem que lembrar aquilo que Jesus falou para aquela mãe. Quando a mãe falou assim, Senhor, então que o meu filho, um esteja na tua esquerda e outro esteja na tua direita. Mulher, você não sabe o que está pedindo. Lembra desse texto? Por quê? Porque a pessoa chegar a um ponto de morrer por anunciar o Evangelho, isto é fé profunda que nós talvez nem entendamos a dimensão dela ainda. Estão entendendo, irmãos? Mas o que eu tenho que você entender hoje? A vitória vem do Senhor. Alô? A sua vitória. Aí, o gigante que você tem, se ele é um gigante ou ele é um anão fortinho, não interessa. Tamanho do seu problema. A vitória vem do Senhor. A vitória vem do Senhor, não é uma passividade esperando algo do céu acontecer. A vitória vem do Senhor para uma pessoa que tinha entendimento de quem era Deus. E por entender quem era Deus, ele soube se posicionar na hora certa, da maneira certa, com a intensidade certa. Entendem isso, irmãos? Essa sabedoria, esse discernimento só vem de um conhecimento de Deus. Então tudo parte do conhecimento de Deus. A sua fé só cresce e fica firmada. As circunstâncias difíceis vêm e você se abala por um momento, mas depois você, eu sei quem eu sou diante de Deus, eu sei quem é o meu Deus, a minha rocha, o meu rochedo é o Senhor. Então as ondas vêm, o vento sopram, mas eu estou firmado naquele que é fiel. Ele tem direção para a minha vida, Ele tem um socorro, Ele vai intervir sobre a minha causa, Ele me orienta, e se não for nesta dimensão, se for algo mais sobrenatural, o Senhor repreende aquele que se levantar contra mim. Por quê? Porque Ele diz que eu sou propriedade exclusiva dEle. Ele zela pela minha vida. Estão entendendo, irmãos? Não é? Amém? Amém? Vamos orar?
Vamos colocar diante de Deus os nossos gigantes. E quando eu falo colocar diante de Deus, hoje nós vamos fazer uma declaração contra os nossos gigantes, tá bom? Pode ser que dentro desses gigantes aí, são situações que também tem questões espirituais envolvidas. Porque nada acontece por acaso, né? Tudo tem uma delegação espiritual. Então, conforme eu for orando, você pensa aí nesse que é o gigante, que está te afrontando, que está dizendo que a tua fé não vale nada, aquele que está dizendo, eu vou te destruir, você vai se acabar, você não vai conseguir, você não vai se levantar. Qualquer um desses aí, sua família não vai mudar, sua família não vai se converter. E esses vícios aí, isso aí vai consumir, não vai acontecer nada, não vai mudar nada. Isso é afronta. É afronta contra o seu Deus, que diz que nada é impossível para Deus. Então agora o que você vai fazer? Conforme a gente começar a orar, você vai lembrar disso e vai falar assim, olha, eu vou contra ti em nome do Senhor. E quando você diz, eu vou contra ti, significa que você não vai fugir da situação, você vai enfrentar o gigante. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, porque nós adoramos o Senhor, porque nós sabemos da tua majestade, nós sabemos quem o Senhor é o nosso Redentor, o Senhor nos salvou, Senhor, da condenação do pecado, nós vivemos uma nova vida diante do Senhor, e essa nova vida, que nós podemos recorrer ao texto de Isaías 54, que diz que o Senhor veio para mudar a nossa sorte, que o Senhor veio para tirar a vergonha, e estabelecer dupla honra sobre a nossa vida, Pai. Se isso tudo é uma verdade que nós cremos, que nós ouvimos e nos alegramos, há uma esperança real diante de todas as circunstâncias da nossa vida, sabendo que se elas alcançam a nossa vida, passou pelo Senhor, passou pela permissão do Senhor. Então existe algo nessas situações para que nós possamos crescer, que nós possamos nos fortalecer, que o teu nome será exaltado nas circunstâncias, porque quando nós vencermos, nós estaremos declarando que o Senhor que nos deu a vitória. Pai, em nome de Jesus, nós agora olhamos para o gigante que se levanta contra nós, que afronta a nossa fé, que afronta as tuas promessas, que afronta, Senhor, a nossa casa. Em nome de Jesus, é no nome do Senhor que nós nos levantamos para dizer que não cairemos, mas nos levantamos em nome do Senhor. Levantamos em nome do Senhor para declarar que todas essas afrontas, elas serão silenciadas. Há um tempo para a batalha, mas elas serão silenciadas, porque o Senhor, conforme Davi disse, o Senhor toma a minha batalha como a batalha dele. Sim, e se o Senhor, que é conhecido como o Senhor dos exércitos, onde não há ninguém e nem nada que possa superar o Senhor, então é certo a vitória em Deus. E por isso eu entendo que eu tenho que me apegar ao Senhor, eu tenho que me apegar à sua palavra, para me fortalecer, para me alimentar com ela, e para ter as estratégias de Deus. E a oração faz o céu se abrir sobre a minha vida, a oração faz o céu se abrir sobre a situação, e a glória do Senhor vem para cumprir sua promessa. Aleluia, aleluia, Senhor. Portanto, Deus, nós sabemos como vários reinos, como vários povos se levantaram contra Josué, vários se levantaram contra Davi. Senhor, todos eles se levantaram e caíram, porque estes homens estavam na dependência do Senhor. Meu Deus, a chave da vitória, a chave da conquista, a chave do crescimento, a chave do fortalecimento está no conhecimento do Senhor, ao ponto de conhecê-lo
para confiar em Ti, porque a confiança no Senhor nos faz andar firmes nos Teus caminhos, e o caminho do Senhor é o caminho de vitória, é o caminho que traz a paz, o gozo e a alegria. Senhor, nós declaramos a nossa vitória sobre todos os gigantes que se levantam contra nós, e nós declaramos isto em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você consegue dar aí uma salva de palmas de vitória? De vitória é forte, né, irmão? É forte. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus!